Que as torcidas organizadas no Brasil surgiu como uma revolução do jeito de torcer pelo seu time, isso todo mundo já sabe. Partidas que antes não tinha aquela festa toda nas arquibancadas deram lugar a um verdadeiro espetáculo confeccionado por um grupo de torcedores. É rua de fogo, bandeirões, bandeiras, sinalizadores, cantos. É sério, eles fazem de tudo para empurrar os seus jogadores rumo à vitória. Mas você sabe como eles surgiram, o que fizeram e o que são hoje em dia? Pois é isso que vamos ver no vídeo de hoje, que é a história das torcidas organizadas no Brasil. Então, sem enrolação, só deixa o like, se inscreva no canal, comente e vamos lá. Em 1939, o São Paulino Manuel Raimundo Paz de Almeida fundou a torcida uniformizada do São Paulo, a TUSP, que é na história um dos primeiros indícios de um possível agrupamento de torcedores que viria a ser mais tarde o precursor das torcidas organizadas na década de 60. Eles funcionavam dessa maneira, se encontrando nos clubes, festas, onde se organizavam para ir ao estádio e sentar em uma determinada parte da arquibancada. Não tinha nada de complicado, tudo que unia aquelas pessoas era a paixão que sentiam por tal clube. Foi assim que na década de 40 começou um movimento onde surgiram diversos grupos de torcidas no Brasil todo. A torcida do Flamengo, por exemplo, em 1942, com a charanga rubro-negra de Jaime de Carvalho, onde se reunia nas arquibancadas com vários instrumentos a fim de apoiar, era uma das primeiras torcidas organizadas a surgir no Brasil com um jeito diferente de torcer, que naquela época mais parece o jeito de hoje. Com certeza eles também revolucionaram as arquibancadas não só do Flamengo, mas sim do Brasil inteiro. Foi assim que depois surgiram grupos como a torcida organizada do Vasco em 1944, a do Fluminense em 1946 e assim vai. Sempre surgiam em cada canto do Brasil e era um grupo aparentemente de torcedores amistosos. Só que tudo iria mudar na década de 60 com o surgimento das famosas torcidas jovens no país. Porém, não podemos falar desse novo movimento nas arquibancadas brasileiras sem citar o período da ditadura militar no Brasil, e que vai um pouco de história sobre esse período, mas eu juro que é rápido e prático. Tudo começa em 1964 com a derrubada do então presidente João Goulart pelos militares, dando lugar assim a Castelo Branco, o primeiro presidente militar dessa nova fase do Brasil, que foi responsável por criar as bases do regime no país. Agora indo pro ano que nos interessa, vamos para 1967, época essa que o presidente militar era Arthur da Costa e Silva. É nesse ano que surge também a primeira torcida jovem do Brasil no Clube de Regatas do Flamengo, que é a Jovem Flá, fundada em 6 de dezembro de 1967, no auge da repreensão da ditadura. Mesmo só sendo grupo de torcedores, era muito perigoso se reunir nas ruas, já que poderia caracterizar um golpe. Basicamente, qualquer torcida organizada durante o regime era perseguida. Exemplo disso foi a Independente, maior torcida organizada do São Paulo, fundada mais tarde em 1972, onde eles relatam que tinha dificuldade até de alugar uma sede, já que os proprietários se negavam à locação depois de saber o motivo. Fora a repreensão da ditadura, parece que em 1967 já surgiu um problema que rodeia as torcidas até hoje, que é o caso da violência. Um exemplo disso é o surgimento da própria Jovem Flá, no mesmo ano depois de uma dissidência dentro da charanga. A primeira organizada jovem só nasceu após a charanga se ver à frente de uma resistência grande à sua entrada nos estádios, sendo muitas vezes recebidas pelas torcidas adversárias com laranjadas. Além de ser fundada para bater de frente contra essa resistência, eles também tinham como característica protestar, cobrar dirigente, participar de fato da vida política do clube e apoiar. Agora indo pro ano de 1969, temos o nascimento de uma das maiores torcidas organizadas do mundo do futebol. Os Gaviões da Fiel com certeza foi outra organizada ao longo da história que revolucionou o jeito de torcer. Eles eram mais intensos em relação à parte política do clube. Um exemplo disso era que mesmo em um jejum de títulos de mais de 16 anos e com um ditador à frente da presidência do clube, que era político num dos piores anos em todo o ciclo da ditadura militar, que viria a ser reconhecido como o início dos anos de chumbo, mesmo assim isso não impediu deles lutarem contra Vadielu, então presidente do Timão, onde chegaram até fazer um enterro simbólico do dirigente
presente num dos maiores programas de televisão da época, apresentado por Jacinto Figueira Júnior, o famoso Homem de Sapato Branco. Imagina só bater de frente com o presidente há anos no poder e ainda tendo apoio e sendo político fora do clube. Com certeza eles sofreram muita perseguição e repreensão, até física. Um exemplo disso foi a criação de uma falsa bandinha no Corinthians, que era composto de capangas do presidente e que tinha o único objetivo de intimidar fisicamente os gaviões da Fiel, e ao longo de muito tempo foi assim, até chegar à derrubada de Vadielu em 1972, sendo esse período reconhecido como a Revolução Corintiana. E assim foram surgindo diversas outras organizadas que viriam a ser gigantes, principalmente no sudeste do Brasil, como a Independente, que bateu de frente com o regime militar depois da proibição que a polícia colocou ao uso de instrumentos musicais nos estádios, aonde a organizada teve a incrível ideia de confeccionar uma faixa com a frase "Silêncio, estamos jogando". Não sendo pouco, passaram a tocar na corneta a Marcha do Silêncio. Não sei se foi pela ação de bater de frente com a ditadura ou se as pessoas começaram a fazer parte de torcida organizada só para apoiar o time onde quer que vá, mas depois de fazer isso, a Independente se popularizou no meio da torcida são paulina, passando em menos de um ano a ter mais de 1000 associados. Outras organizadas também surgiram, como a Torcida Jovem do Santos em 1969, a Força Jovem do Vasco em 1970, enfim, começava uma revolução de novo no jeito de torcer dessas organizadas, que querendo ou não foram importantes para o espetáculo nas arquibancadas até hoje em dia, com bandeiras, bandeirões, sinalizadores, valia de tudo para empurrar o clube rumo à vitória. É assim que saímos do período da ditadura para a década de 90, a primeira década sem o início da ditadura militar depois dos novos moldes de torcer das torcidas organizadas em 1967. As organizadas, que antes sofriam repreensão e eram mal vistas pelo menos pelos dirigentes, começou a virar algo desejável para os jovens por causa das festas, viagens pelo Brasil todo por um preço menor, já que foi na década de 90 que as torcidas de todos os estados meteriam definitivamente os pés nas estradas. Naquela época, transporte era extremamente difícil, ainda mais para você ficar viajando direto entre um estado e outro para acompanhar seu time do coração. Imagina o custo que seria fazer isso tudo sozinho. Pois é, muitas pessoas viam nas organizadas uma chance, além de só apoiar sua equipe, fora a efervescência cultural e a troca de informações entre torcidas de diferentes estados. Foram assim que surgiram as famosas alianças. A década de 90 tinha tudo para ser perfeita, tinha bandeirões gigantes, caravanas a rodo, sem repreensão do governo, porém foi nela que tivemos os maiores atos de violência no mundo das organizadas. Um exemplo disso é a confusão entre a Mancha Verde e a Independente em 1995, pela final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, que culminou na quase extinção das duas, sendo um episódio registrado na história como a famosa Batalha do Pacaembu. Aquilo claramente serviria anos mais tarde como estopim para termos hoje torcidas únicas nos clássicos do estado de São Paulo. Infelizmente, atualmente é difícil, para não dizer impossível, uma dessas torcidas grandes não ter em seu histórico um ato de violência, até porque muitas delas foram fundadas como uma forma de combater uma resistência adversária. Por exemplo, a própria Mancha Verde surgiu como uma forma de proteger a torcida do Palmeiras em 1983, como uma fusão de outras 3 torcidas organizadas do Palestra. Era uma torcida criada inicialmente para bater de frente mesmo com as outras rivais, e foi nela que teve para mim um dos maiores escândalos de violência da história do futebol, que foi a morte de um dos fundadores da torcida, ocasionado por membros de dentro da própria organizada. Isso praticamente foi o cúmulo da perdição de seus ideais, porém agora é achismo meu, galera. Eu não acho que as torcidas organizadas só são essas instituições à procura de confusão que a mídia tenta transparecer. Além de, claro, os espetáculos, eles também fazem muitas ações sociais em comunidades carentes, e isso eu acho que deveria ser repercutido também. Pra ficar claro, eu não estou defendendo nenhuma delas. Voltando, a partir da década de 90 temos também o início da competição de bandeirões gigante entre as torcidas brasileiras, depois da Mancha quebrar o recorde de maior do mundo em 1992. Logo após isso, quase todas as torcidas do Brasil correram para confeccionar o seu, só valia um maior do que o outro,
Até as rivalidades entrou nesse bolo, que é o caso das torcidas do Fortaleza e Ceará, as do Cruzeiro e a do Galo também. Um não aceitava perder pro rival, as do próprio Palmeiras contra o Corinthians, com a Gaviões da Fiel fazendo o bandeirão da torcida, com o mascote deles com o dedo no bico, no sinal de fica quieto pra torcida do Palestra, já que o deles eram maiores. Literalmente foi uma febre de bandeirões no Brasil todo, sempre tinha um bandeirão novo de uma torcida diferente. Foi meio que assim até chegarem os mosaicos nas arquibancadas no século 21. Hoje tem torcida que todo jogo importante tem um mosaico diferente, e sempre desigual do anterior. Cara, talvez possa estar errado, mas eu nunca vi um mosaico repetido nas arquibancadas do futebol brasileiro. Hoje é claro que uma torcida organizada é mais do que um grupo de torcedores que apoiam seu time. Muitos deles têm participação ativa na vida política de seus clubes, o que pode ser bom por talvez ter uma fiscalização do que os dirigentes estão fazendo, uma cobrança, ou pode ser ruim por talvez atrapalhar o trabalho das pessoas dentro da instituição, o que pode acarretar em escolhas feitas de modo emocionadas, como por exemplo contratar um medalhão só porque a torcida quer tal jogador famoso. Isso é só um exemplo, mas é claro, tem vários prós e contras, e se você quiser citar, pode deixar um comentário aí embaixo. É claro que a discussão do que são as torcidas hoje em dia não se resume a só isso. Elas que começaram como um grupo amistoso que só queria apoiar a sua equipe, foi para um grupo mais ativo na parte política, foi também os que lutaram contra qualquer tipo de ditadura, também foram os que muitas vezes fomentavam a efervescência cultural na década de 90 com as caravanas no Brasil inteiro. Eles também foram os que infelizmente teve episódios surpreendentes de violência. Enfim, essa foi a trajetória deles até nos dias atuais. E galera, esse é meu vídeo resumido sobre a história das torcidas organizadas no Brasil. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis, eu fui!